Só o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Aleluias. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que o vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Jesus, essa é a nossa esperança, Jesus. Essa é a nossa esperança viva. Essa é a nossa esperança, Jesus. Essa é a nossa esperança. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque eu sei que somente nos braços dele eu encontro esse abrigo, esse consolo, esse amor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por ser esse Pai. Obrigado, Senhor Deus. Oh, Jesus, Tu és o nosso leão da tribo de Judá. Mas eu sei que também, Deus, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Abba, Pai. Obrigada pelos Teus braços. Obrigada porque eu posso subir no Teu colo. Obrigada pelo Teu amor que lança fora todo medo, toda angústia, toda aflição. Isso tudo se aplaca no poder do Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque somente em Ti eu me sinto segura, Senhor.
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu colo, Pai. Obrigada pelo teu colo, Paizinho querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Eu te amo, Paizinho. Tu és o meu tudo, Paizinho querido. Recite um poema para o Senhor. Recite um poema para o Senhor. Palavras doces de amor. Eu te amo, meu Jesus. Quão lindo é o teu nome. Quão doce é o teu nome. Mais doce do que o mel é a tua palavra. Quão lindo é o teu nome. Quão doce é o teu nome. Mais doce que o mel é a tua palavra. Paizinho querido, me pega no colo e dança comigo. Oh, Paizinho querido, me pega no colo e vem dançar comigo. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus.
Abra sua Bíblia, por favor, Marcos. Nós temos mais aniversariantes essa semana? Quem fez aniversário essa semana, sem ser eu? Eu sei que o Rogério fez, mas ele não está aqui. Irmãos, continue orando pelos irmãos que fazem parte desse grupo de risco, que estão com seus familiares, às vezes não fazem parte, mas estão com os familiares reclusos em casa. Toda semana eu ligo para alguns, converso, eles estão lá firmes, morrendo de saudade, mandaram muitos abraços. Ore, continue orando, para que Deus os guarde nesse momento tão esquisito. Amém? Olha Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5 e 6. Me ajudem aí. Os irmãos acharam? Está escrito assim: irmãos, eu quero falar hoje sobre a fé. A fé, Adriano, Carol, que alegria. Eu quero falar, Gu e Elaine, feliz, muito feliz por vê-los. Tem mais caras novas aí, que bom. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre a fé. A Bíblia nos exorta mesmo, instrui, a Bíblia nos motiva a lutar, estou vendo o Li ali também, a lutar, a Camila, pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Olha que legal. Judas, na sua epístola, ele nos exorta, motiva, nos inspira a lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nos foi dado como uma dádiva, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que legal, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus nos dá o dom da fé. E essa fé que nós recebemos como um dom, nos capacita a ir até Cristo, e Cristo nos salva. Não é a fé que salva, é Cristo quem salva. Nós vamos até Ele porque foi nos dado uma porção de fé. Porque pela graça que me é dada, segundo o apóstolo Paulo, Romanos 12, digo a cada um de vós, não pense de vós mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que legal, todo mundo tem uma medida de fé. Todo aquele que é nascido de novo, recebe uma porção, uma medida de fé. E essa porção de fé, essa medida de fé, ela deve crescer e se desenvolver. E a fé é a batalha da nossa vida. A fé é a batalha da nossa existência. Quero que você pense nisso. Nós falamos de amor, nós falamos de perseverança, nós falamos de crescimento, mas a fé, nossa, é o que o Senhor espera encontrar na terra. Jesus um dia proferiu uma palavra um tanto quanto curiosa. Ele falou: será se quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé nessa terra? Ué, Jesus tem dúvida de que encontrará fé na terra? Sim, ele tem dúvida. Não é uma pessoa qualquer, o próprio Jesus. Isso me alertou, falei, mas será que... isso é sério. E você deve batalhar, guardar a sua fé. Não só batalhar e guardar, você deve desenvolver a sua fé. Um dia um moço ganhou alguns talentos e ele guardou para devolver a quantidade que recebeu. A Bíblia fala que ele foi censurado pelo Senhor, ele foi amarrado e jogado nas trevas exteriores, porque ele negligenciou a fé. Ele negligenciou algo que deveria ser desenvolvido. E eu queria que nós pensássemos um pouco, isso é muito sério. Se eu pudesse dar um tema, fé como um grão de mostarda. Amém? Então, coloca lá, Sofia. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Olha que interessante. Jesus não podia. Mas era Jesus, ele não conseguiu. Mas era Jesus, mas ele não conseguiu. Veja que estranho. Ele não podia, ou ele não conseguiu fazer ali obras maravilhosas.
somente curou alguns poucos enfermos. Outros relatos, em outras localidades, a Bíblia falava que vinham multidões de coxos, aleijados, enfermos, lunáticos, e ele curou a todos e expulsou os demônios de todos. Os demônios saíam gritando, apavorados diante da ordem dele. Mas ali, olha que interessante, como que isso incomoda a gente? A gente vai lendo a Bíblia, ela vai nos incomodando, mas ali não podia fazer ali obras maravilhosas, somente alguns poucos enfermos, e mesmo assim, impondo-lhes as mãos. Em alguns lugares ele ordenava, em alguns lugares a sombra curava, mas nessa comunidade, nessa situação, ele teve que, uns poucos ali, impor as mãos e curou pouquíssimos enfermos. Continua. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Para nesse texto aí, presta atenção no que eu vou falar com você. Jesus chega numa localidade e começa a pregar. E ele foi pregando, e ele foi percebendo uma resistência, uma dificuldade, ele foi percebendo, nossa, e aí ele não conseguiu fazer muitos milagres ali. Poucas pessoas, muito enfermas, que ele teve que impor as mãos sobre elas, e eles foram curados. E ele se admirou da incredulidade. A palavra original, pequena fé, ou pouca fé, deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. A única maneira de combater esse problema da falta de fé, ou de uma fé pequena, não desenvolvida, era percorrer as aldeias e ensinar as pessoas. Para que através do ensino, a fé dessas pessoas fossem desenvolvidas a ponto de elas poderem entrar no reino, experimentar e viver realidades do reino de Deus. Vamos pensar. Uma das razões, porque o Senhor nomeia discípulos, Ele nos chama, isso que eu quero falar hoje, sobre a fé que cresce. Uma das razões porque Ele nomeia pessoas, nomeia discípulos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, obreiros na casa do Senhor, homens, essa é a razão pelo qual Ele dá dons, Ele distribui dons, buscando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para servir uns aos outros. Jesus faz isso para poder lidar com as pessoas, para poder conseguir alcançar, relacionar e conviver com as pessoas. Eu te explico. Ele capacita a lidar com o crente, com os crentes. Quando ele foi para Nazaré, cidade da sua infância, da sua adolescência, esse relato aí, ele está em Nazaré, onde ele nasceu, onde ele cresceu, a maior parte da vida dele, assim, com José e com a Maria, foi ali em Nazaré. Quando criança ele foi para o Egito, depois voltando do Egito ele foi para Galiléia, para que se cumprisse, depois voltou para Nazaré e permaneceu. Então, onde ele passou a maior parte desse tempo, a vida dele, foi ali. E ali, quando ele volta para ali, a Bíblia relata que ele não podia fazer milagres lá. Ele não conseguia fazer milagres lá. A Bíblia até relata que a família dele se escandalizava dele. O povo falava: esse cara não é o filho do carpinteiro? As irmãs dele, os irmãos dele, não moram aqui entre a gente? Aí de onde vem essa sabedoria? Por que ele está falando essas coisas? E eles se escandalizavam nele. E ele não podia fazer ali muitos milagres. E algumas pessoas ele teve que impor as mãos.
Irmãos, preste atenção nisso que eu quero compartilhar com você. Era muito sério. Existe algo como uma incredulidade associada, ou uma comunidade que impede a obra de Cristo. Impede. Ali naquela comunidade a obra não avançava, porque existia um pacto, algo como uma incredulidade ou uma falta de fé comunitária, onde as pessoas naturalmente contaminavam umas às outras para não crer, para não confiar. E aquilo alastrava muito rapidamente. Muito rapidamente. Um dia o Senhor Jesus chegou um homem cego. Olha, isso é muito sério nas Escrituras. E o Senhor tocou naquele homem e falou: você enxerga? Ele falou: não, estou vendo homens como árvore, os vejo andando. O Senhor pega aquele homem pela mão, tirou ele da cidade. Olha que trem doido. Tirou ele da cidade, foi andando com ele, tirou ele daquele grupo, daquela comunidade, e andou com ele, foi andando com ele, e chegando longe, fora daquele arraial, o Senhor tocou nele novamente. Tum! E agora? Ele falou: agora eu vejo perfeitamente. O Senhor falou: então, vá para sua casa, não volte para a cidade. Não entre de novo na cidade. Quando Jesus chega aqui nessa comunidade, estava essa situação. E ali, Marcos, registra no comentário: e percorreu as aldeias vizinhas ensinando, porque o ensinamento é o antídoto para a incredulidade, para uma fé pequena, para uma fé que não funciona. A única maneira de curar uma pessoa que não tem fé é ensinando essa pessoa. Eles não, e é muito interessante, nós não amamos as pessoas que estão na incredulidade. É difícil lidar com uma pessoa incrédula. Nós as ensinamos para que a pessoa saia da incredulidade. Nós não temos que amar uma pessoa que está na incredulidade. Não adianta. Não adianta você tentar amar, demonstrar amor para uma pessoa que está na incredulidade. Você deve ensiná-la para que ela consiga sair desse estágio de incredulidade. Então, precisamos ser ensinados na fé. Nós precisamos ser ensinados na fé. Às vezes nós estamos num estágio que a nossa fé não funciona. Eu não sei se você já avaliou a sua vida e muitas vezes percebe que a sua fé pode não ser o seu caso. Eu peço a Deus que não seja o seu caso. Mas às vezes você olha para você e a sua fé não funciona. Você ora por as pessoas, elas não são curadas. Você ministra a vida das pessoas, elas imediatamente perdem aquela palavra. Você ora pedindo, daí a pouco você já esqueceu o que você estava pedindo e vê quase resultado nenhum. Você se sente uma pessoa fraca, incapaz, mal consegue se arrastar para a vida da igreja ou tentar permanecer andando naquilo que você chama profissão de fé. Queria que nós pensássemos um pouco hoje. Quero que a gente pense, porque às vezes a nossa fé é inoperante. Totalmente inoperante. Então, o que é necessário? Precisamos ser ensinados na fé, no potencial de fé que está em nós. Não é isso mesmo? Nos princípios que governam a fé, no conhecimento que rege uma vida de fé, na maneira como viver a fé cristã. A fé cristã. Porque muitas pessoas são meramente religiosos. Religiosos. É um hábito, não que eu estou criticando a religiosidade. Eu não critico a religiosidade, porque ela é boa em si. Ela mantém a pessoa caminhando num caminho ético bom. Mas Deus não nos chamou só para isso.
A nossa ética, às vezes, pode até ser boa. Tem pessoas que eticamente são até virtuosas. Tem pessoas que têm um padrão de conduta já equilibrado, naturalmente, sendo ou não crente. Tem gente que nem é crente, tem um padrão de conduta, uma fala bem coordenada, bem feita, um nível de educação, é uma pessoa sensata. Isso não quer dizer nada, porque nós somos chamados a viver pela fé. Os irmãos estão me compreendendo? Do Senhor, Ele entende que o viver pela fé é um nível extremamente superior a qualquer outro nível de conduta terreno. Se nós formos olhar Confúcio, ele fala sobre o homem ju, o homem íntegro, reto, educado, o homem nobre. Ele fala sobre a nobreza, é algo extraordinário. Se você for olhar, dentro do confucionismo, dentro do budismo, a nobreza é algo extraordinário. E eles nem conhecem a Cristo, no seu escopo doutrinário, não tem Deus, e Cristo eles nem conhecem. Então não é ética, não é um padrão moral natural. Nós somos chamados a transcender isso. O Senhor Jesus falou com os discípulos: se a vossa doutrina não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Os irmãos estão me compreendendo? É fácil a gente encontrar que fala assim: não, fulano nem é crente, mas é muito melhor do que muito crente. Eu conheço uma família ali que é espírita, ou que é católico, ou que é budista, ou que não é nada, é ateu. Mas que conduta, que educação, que fineza, dá um banho em muito crente. Realmente, às vezes dá. Porque o crente que é comparado são pessoas que estão no nível menos que inicial da fé. São pessoas que não desenvolveram a fé, e não vivem pela fé, e não andam pela fé, e não são pessoas da fé. Que é isso, pastor? Que negócio doido. Quando Jesus fala sobre fé, Ele sempre se refere ao nosso relacionamento com outras pessoas. Olha que coisa interessante. A fé tem a ver com o nosso relacionamento com os outros. Você sabia disso? A Bíblia fala: se você diz que ama a Deus, que você nunca viu, não tem como você amar a Deus, servir a Deus, viver com Deus, crer em Deus, que você nunca viu, se você não se relaciona bem com as pessoas. Se você não ama seu irmão, que você vê. A fé tem a ver com as pessoas. Você nunca vai conseguir amar a Deus, servir a Deus, se você não amar as pessoas, se você não souber relacionar com as pessoas. E conhecerão todos vocês que são os meus discípulos, se uns aos outros. Os irmãos estão me compreendendo? A gente fica lendo a Bíblia, essas coisas, eu falei: gente, é diferente. Uns aos outros. Então, a nossa fé está crescendo, ela envolve o nosso relacionamento com outros crentes. Se a nossa fé está crescendo, invariavelmente ela envolve relacionamento com os outros crentes, com os outros irmãos. Em Lucas, Jesus ensinou os discípulos, Lucas 17, versículo 3, Sofia: olhai por vós mesmos. Olha o que Jesus ensinou. Lucas 17, 3. Olha que lindo, 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Olha que legal. Seu irmão pecou contra você, repreende ele. Repreende o seu irmão. E se ele se arrependeu, perdoa. Olha que legal. Se ele pecou contra você, repreende ele. Na hora, não deixa passar. Não fala com ninguém, fala com ele. Repreende o seu irmão. Ô Débora, você pecou contra mim. Você falou isso, não gostei. Você pecou contra mim. Você não deve fazer isso. Repreende ela. Não, olha, pastor, me desculpe, por favor, me desculpe. Se ela se arrependeu, eu te perdoo. Perdoa.
Continua, Sofia, 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. É mole? Ô Débora, 7 vezes, ô pastor, me perdoe. Ô Débora, eu te perdoo. Pastor, você vai ficar magoado? Não, de maneira nenhuma. Eu te perdoei. Está perdoado. Essa é a questão. Isso envolve fé. Isso envolve uma fé bem estabelecida. Isso envolve uma fé alicerçada. Isso envolve uma fé desenvolvida, porque você nunca conseguirá lidar com alguém que está pecando contra você, que está machucando, ferindo, magoando você, se você não tiver uma fé desenvolvida. Vamos pensar. Em resposta a esse ensinamento sobre perdão, os discípulos, eles falaram, versículo 5, Sofia. Olha o que Jesus... Disseram então os discípulos ao Senhor, fez o quê? Olha lá. Acrescenta-nos a fé. Senhor, não dou conta. Eu não estou aguentando aquele meu vizinho. Aquele lá, um mala sem alça, cheio de pedra, sem rodinha, todo molhado na chuva. Aquilo lá é terrível. Não dá. Mas se ele te pediu perdão, perdoa. Senhor, mas o Senhor não sabe, já é a 3ª vez ele pediu perdão, perdoa. Mas Senhor, de novo ele te pediu perdão, perdoa. Caminha com ele, continua perto dele. Não maquine mal contra o teu vizinho, porque ele mora perto de você confiadamente. Não fale mal dele, perdoa. Senhor, então, para a gente conseguir fazer isso que o Senhor está querendo, acrescenta-nos a fé. Nos dê fé. Nos ajude aumenta a nossa fé. Porque o Senhor sabe que não é fácil. Então, a gente percebe que a fé está relacionada aos nossos relacionamentos. Jesus nos chama e nos capacita para que nós possamos relacionar, viver, caminhar com os crentes. É necessário que haja fé para entender os santos adversos, os santos que são desequilibrados, os santos que são imaturos, os santos que são fracos na fé, os santos que são pecadores, os santos que dão trabalho. Você tem que ter fé. Amém? Preste atenção, tem um poema que diz o seguinte: viver no céu com os santos que amamos será uma glória. Viver no céu, irmãos, a gente aspira pelo céu, anseia naquele tempo quando o Senhor, apesar de que céu é a habitação de Deus, a gente vê a Nova Jerusalém vindo para a terra. Nós vamos estar com o Senhor. Os irmãos compreendem isso? Estar com o Senhor é o céu. Então preste atenção nisso que eu vou falar. Às vezes nós ansiamos estar com os santos no céu. Vai ser muita alegria poder estar lá, ver os irmãos. As primeiras coisas passaram, a morte não existe mais, não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem nada. Só tem Jesus, a glória, não tem sol, porque a glória do Senhor ilumina tudo. Que gozo, que coisa, a Bíblia fala de gozo. Você consegue entender o prazer disso? Fala gozo, regozijo. É prazer que não acaba mais. É o que a Bíblia fala. Mas viver na terra com os santos que conhecemos é uma coisa bem diferente. Estar no céu com os santos que nós amamos, nós ansiamos. Mas viver na terra com os santos que nós conhecemos é diferente. Não é fácil, não. Tem santo que não é fácil. É santo, mas não é fácil. Não é fácil, nem de longe é fácil. E eu queria que nós pensássemos, quando Jesus começa a falar de viver na terra com os santos que eles conhecem, imediatamente os discípulos falaram: Senhor, então eu preciso de fé. Preciso que o Senhor aumente a minha fé para que eu consiga conviver com essas pessoas. Então a fé, ela cresce em etapas. E olha para mim, Sofia, Lucas 17, versículo 6.
a fé cresce. Nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa vida, desenvolver as nossas faculdades. Nós chamamos os nossos filhos ao desenvolvimento. E quando eles mostram não estar desenvolvendo, as mães entram em pânico e aperta e exige mais, e os pais, porque eles devem desenvolver. Não é isso mesmo? Até eu imagino que até seja por isso que Deus nos deu filhos. A gente entende realmente o coração de Deus quando a gente tem filho. E nós chamamos os nossos filhos ao desenvolvimento e queremos vê-los desenvolvendo, nós queremos vê-los bem, e depois que eles desenvolverem, nós queremos vendo eles aplicando bem esse conhecimento, esse desenvolvimento. Às vezes a gente percebe que áreas da vida deles não estão funcionando, aquilo nos martiriza, porque a gente quer ver aquelas áreas funcionando. O Pai olha para nós e Ele está nos chamando a desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, com temor e tremor. Jesus ali então, e disse o Senhor, se tivesseis fé, se vocês tivessem a fé, como um grão de mostarda, talvez esse é um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras, como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Próximo, Sofia, olha para você ver, e qual de vós, não é esse versículo não, aí tá bom, Sofia, não só, ela vos obedecerá. Marcos 11, 23, Sofia, o Senhor acrescenta agora as montanhas também, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Em Marcos ele acrescenta as montanhas, não só as árvores, mas as montanhas. Se você crer, se a sua fé for semelhante como uma semente de mostarda, e não duvidar, você pode dar ordem para montanhas, você pode dar ordem para os montes, para as árvores, para que elas saiam do seu lugar e vá para outro, e ela vai te obedecer. Amém? Preste atenção. Deus, Ele vela pela sua palavra, Ele quer que ela se cumpra. Jeremias 1,12, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. O que esse versículo está falando? Eu estarei por trás da minha palavra para garantir que ela se cumpra. Eu estou atrás, cercando, para garantir que a minha palavra se cumpra. É igual o Estado, o poder do Estado. O agente da autoridade, que é o policial, ele tem atrás de si o poder do Estado, da lei, para garantir que aquilo que ele está fazendo se cumpra. Deus falou, eu estou aqui por trás da minha palavra. Eu estou aqui por trás dela para fazer com que ela se cumpra. Então, nós precisamos encontrar esse tipo de fé. Nós precisamos avançar, desenvolver a nossa vida para esse tipo de fé, que fala para a montanha, que fala para a árvore, que encara os problemas e vence os problemas. Pastor, mas eu estou encarando os meus problemas e estou apanhando igual cachorro doido. Eu sei, pode ser que isso esteja acontecendo. A resposta é porque você não tem uma fé que se desenvolve como uma semente de mostarda. Sua fé não é desenvolvida. Vamos pensar aqui. Algumas pessoas ensinam que é necessário só um pouquinho de fé, como de uma semente de mostarda para você fazer qualquer coisa. Não, esse ensino está errado. Irmãos, um pouquinho de fé só realiza pequenas coisas. Você nunca vai realizar grandes coisas com um pouquinho de fé. Nunca. Nunca. Não é isso que o Senhor ensinou. Ele falou, se a sua fé for como um grão de mostarda, é como o crescimento de um grão de mostarda. Pouca fé não realiza muitas coisas. Somente grande fé realiza muitas coisas.
Se você tem a fé que cresce como um grão de mostarda. Isso é uma tradução de uma versão bíblica. Se você tiver a fé que cresce como um grão de mostarda, que na verdade é a menor das sementes, mas ela vem a se tornar a maior das árvores, no qual as aves do céu vêm e se aninham nela. Você poderá dizer a essa montanha: sai daí e lança-te no mar. E não duvidar, ela vai te obedecer. Se a sua fé cresce e se desenvolve como uma semente de mostarda, que é a menor, começa insignificante, começa pequena, começa quase que desprezível, começa quase que imperceptível, mas ela entra num processo de crescimento, de desenvolvimento. Uma plantinha pequena, ela vai crescendo, e ela se torna uma grande árvore. A Bíblia diz a maior de todas as árvores, de modo que as aves vêm e se aninham nela. Você pode dizer a essa montanha: sai daqui e lança-te no mar. E o Jesus estava ali falando que a nossa fé precisa crescer. Em Mateus 11, 31, ele falou outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, tomando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena. Olha Mateus 13, 31, Sofia, e 32. O qual realmente é a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Semente pequena, insignificante, mas ela cresce, ela vai andando. Sabe o que acontece? Pouca fé fará algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas acontecem de vez em quando. Homens de pouca fé, mulheres de pouca fé, de vez em quando faz alguma coisa. De vez em quando dá um saltinho. De vez em quando dá um saltinho. De vez em quando realiza alguma coisa. Muito raramente. Muito raramente. De vez em quando tem uma experiência. Olha, isso é interessante. Muito raramente a pessoa tem uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, uma experiência assim, porque tem pouca fé. É muito claro nas Escrituras. E isso a Bíblia fala que a gente precisa compreender, que a gente precisa ter uma fé crescente. Porque a pequena fé vai fazer quase nada, mas a fé que cresce é o ideal que Jesus ensinava, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá da fé. Nós vamos de glória em glória, nós vamos de fé em fé. Presta atenção nisso que eu estou falando com você. O que Jesus busca em você, Bruno, é uma fé que cresce. Não é aquela fé que você recebeu quando você creu. O que Deus busca em você, Mayumi, é uma fé que cresce. O que Deus busca em cada um de nós é uma fé que cresce. O tipo de fé que o Senhor espera dos seus discípulos é uma fé amadurecida. Um dia no barco, os discípulos descabelados. E hoje eu estava assistindo um filme ali, eu, a Sofia e o Pedro lá assistindo um filme, e lá o rapaz do filme, tudo que acontecia, ele, agora a gente vai morrer, agora nada vai dar certo, agora não sei o quê. Eu falei: Sofia, eu detesto esses filmes, esse tipo de gente aí, que qualquer coisa faz um drama. Olha para você ver, o carro não pegou, ele, agora nós vamos morrer, aí o carro pegou. Aí daí à frente, chegou lá, a porta estava fechada, está vendo? Deu tudo errado, a porta está fechada, agora a gente não vai entrar. Tudo ele faz drama, que cara chato. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Não tem fé. É uma fé muito nada, quase nada desenvolvida. O tempo todo dá uma crise, um chilique, um medinho, um não sei o quê, uma coisinha. Não anda. Não anda. E o que Jesus espera encontrar nos seus filhos e filhas é fé desenvolvida.
São homens e mulheres amadurecidos, estatura de Cristo. É uma fé que procede, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus espera que nesse estágio é uma experiência, mas nesse estágio é outra, mas nesse estágio é outra completamente diferente. Eu acredito de todo o coração. A Carol, ela vê o Nicolas e viu o Nicolas quando bebê, que lindinho menino. E ela se alegrou com ele, mas quando ele fez 1 ano, ela não queria ver o Nicolas lá como aquele bebezinho que nasceu 1 ano atrás. Ela já queria ver o Nicolas andando, bagunçando a casa, começando já a fazer os movimentos. E ela viu. Aí o Nicolas chega a 2 anos, ela já quer ver o Nicolas já correndo, fazendo coisas de menino de 2 anos. E aí o Nicolas foi. Aos 3 anos, ela já quer ver o Nicolas já nessa... E ela vai a vida inteira olhar para ele e querer ver nele um caminho de crescimento, de amadurecimento, coerente com a fase em que ele se encontra. Deus olha para nós, Jesus olha para nós e Ele busca em nós uma fé amadurecida, uma fé fortalecida, uma fé desenvolvida. Acompanhem comigo. Ai, pouca fé não realiza muita coisa não. Em 1 Coríntios 13, versículo 2, o apóstolo Paulo, isso é um cântico, é um clássico. Ainda, olha que legal, que eu tivesse o dom de profetizar. Nossa, que lindo! Paulo reconhecendo, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse, fala comigo, toda a fé, fala, toda a fé, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que, então qual fé que faz transportar montes? Toda a fé, não é um pouquinho de fé, não é uma fé pequena, não é uma fé não desenvolvida, não é uma fé rasa. Paulo falou, ainda que eu tivesse, Paulo reconhecendo o ensino de Jesus, ainda que eu tivesse toda a fé capaz de transportar montanhas do lugar. É possível transportar montanhas do lugar, mas é necessário ter toda a fé. Não basta você ter uma porçãozinha, um pouquinho, ou uma fé subdesenvolvida. Ela não move montanha, ela realiza muito pouco, ela faz quase nada. Mas à medida que você desenvolve, o apóstolo Paulo reconhece que ele próprio ainda não tem esse nível de fé. Ele fala, ainda que eu tivesse toda a fé, capaz de transportar montanhas, e não tivesse o amor, ou a caridade, que é o amor em exercício, nada disso, nada seria. Então, toda a fé, Paulo reconhecia que é necessário que a gente desenvolva a nossa fé. Uma fé desenvolvida pode transportar. Em Mateus capítulo 17, Jesus estava no topo do Monte da Transfiguração. Preste atenção. Jesus estava lá. Olha que coisa, irmãos, preste atenção, a Bíblia é muito legal. Jesus estava no topo do monte, com Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. E lá aparece Elias. Não, Jesus transfigurou. Acorda, Lorena. Jesus transfigurou. O rosto dele ficou como o sol, um brilho, de modo que os discípulos não podiam contemplá-lo. De repente vem uma nuvem, uma escuridão, as trevas cobrem aquele lugar. De repente aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Os discípulos estavam estupefatos ali naquela teofania. Aí ele falou, gente, o que é isso? De repente vem uma voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi.
E os discípulos trêmulos ali falavam assim: Senhor, vamos fazer uma tenda nesse lugar. Quer que eu faça uma tenda para Moisés, para Elias, para a gente ficar aqui? Ele falou: não, vamos descer. Não conte isso para ninguém. Ainda não está na hora. E quando eles descem do monte, Mateus capítulo 17, eles encontram os outros 9 discípulos, os 9 discípulos que ficaram. E um pai desesperado, preste atenção, você vai vendo a cena, um pai desesperado, e o pai trouxe o filho dele endemoniado, todo endemoniado, e os discípulos passaram a manhã toda tentando libertar aquele menino. E o pai, quando viu Jesus, correu ao encontro de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor puder, me ajuda. Eu trouxe o meu filho, o demônio pega ele, queima ele, joga no fogo, joga na água, afoga, tenta matá-lo, ele está todo estrupiado, o menino está todo machucado. Olha para você ver, eu trouxe para os seus discípulos, e eles não conseguiram libertá-lo, não puderam, não fizeram nada. E Jesus olhou para eles. O que Jesus fez com eles? Está escrito no texto: censurou-lhes a fé. Vocês são incrédulos. O texto original: por que vocês têm homens de pequena fé? Até quando? Traz o menino. E Jesus expulsou o demônio, deu uma ordem, o demônio convulsionou o menino, jogou o menino longe. O pai aí foi embora, o menino curado, liberto. E ele falou: Senhor, por que nós não podemos curá-lo? Oração, jejum. Vocês têm pouca fé. Às vezes nós queremos encarar um problema do tamanho de uma montanha com uma fé que não move nem cisco. A gente apanha demais. Às vezes a gente quer encarar. Você nunca vai expulsar uma legião de demônios se primeiro você não expulsar um. Os irmãos estão me compreendendo? Existe um processo de desenvolvimento, de crescimento da fé. Jesus ali repreendeu os discípulos, Mateus 17, 18, não é? Repreendeu os discípulos, chamou a atenção deles. Em Mateus 17, 20, na Bíblia King James, fala assim: disse-lhe Jesus, foi por causa da vossa incredulidade, ou a vossa fé mal desenvolvida, ou a vossa fé pequena, vocês não conseguiram. Irmãos, pouca fé não realiza nada. Eles tinham semente de fé e uma árvore muito pequena, e por isso eles tinham tanta dificuldade. Olha, quando nós cremos, nascemos de novo, nós recebemos uma porção de fé. Recebemos uma porção de fé. E às vezes a gente guarda ela. A gente deixa essa porção de fé guardada em algum canto. E a gente não anda de fé em fé, não anda de glória em glória. Deus nos dá ali, pela graça, Ele nos dá uma medida de fé. Ele nos dá uma pequena porção. E é para a gente começar, aquela pequena porção já nos capacita. Mas não é para ficar naquilo. Não é para ficar como meninos em Cristo, bebês em Cristo. Não é, a Bíblia chama a gente a andar. Tem 2 tipos de fé: a dádiva, que é o que nós recebemos, e a fé que foi desenvolvida. Tem crente que vive do passado. Peço a Deus que não tenha ninguém aqui assim. E muitos ficam desmotivados, chateados, porque vivem do passado, da fé que eles receberam no passado. Irmãos, se eu for contar o tanto de experiência que a gente já teve, de testemunho, eu não fico contando. Eu geralmente, quando conto um testemunho, eu gosto de contar um testemunho que aconteceu recente. Eu fico pedindo a Deus que os acontecimentos venham, para que eu possa contá-los, para que a gente possa edificar a fé dos outros. Mas tem pessoas que passam uma vida estacionada, lembrando de quando eles receberam uma porção de fé. Receberam, e aquela porção de fé capacitou-os a ter uma experiência, a viver, a ter um tempo de auge na sua fé. Eles viram, expulsaram demônios, viram as coisas acontecendo, e aí parou. Já tem anos que não acontece nada.
Já tem anos que não acontece absolutamente nada na vida de muita gente. E as pessoas falam assim, a igreja não está boa, porque eu não estou conseguindo romper, não estou conseguindo andar. A igreja não está boa, porque eu lembro quando eu era daquela igreja lá no interior, lá no interior, com o pastor Miguel Querubim. Nossa, nessa época, quando gente, nós temos que parar com isso. Naquela época você recebeu uma porção. Provavelmente você era novo convertido. Provavelmente você era nova criatura. Estava no auge, chutando demônio na rua, pregando até para poste, visitando de casa em casa, arrebentando tudo no peito. Estava ganhando almas para Jesus, indo para a vigília, monte e tal, falando ousadamente. Tem quanto tempo tem que você não faz isso? Quanto tempo tem que você não faz isso? Por que você deixou aquela porção de fé guardada? O Senhor esperava que a gente avançasse, não parasse, avançasse no crescimento da fé, no desenvolvimento da fé. A fé, ela é muito legal. E alguns cristãos ficam aí. Como que a fé cresce, pastor? Ela é uma dádiva, ela cresce pela obediência. Pela obediência. Sem obediência, a fé não cresce. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação, pela palavra. É por isso que eu estou pregando. Quer ver um exemplo? O Heitor. O Heitor está ali. Ô Heitor, tudo bem? Beleza. Imagina o Heitor. Aí o André fala para o Heitor, presta atenção, eu quero que você pega todos os brinquedos que estão espalhados aqui no seu quarto e coloca lá na caixa. Organiza tudo lá, viu, Heitor? E o Heitor balança a cabeça. Aí o André sai, vai lá no açougue, compra o negócio e volta. Quando ele volta, ele olha no quarto. Gente, os brinquedos estão tudo avacalhados lá do mesmo jeito. O Heitor não arrumou o quarto e ele já está andando de bicicleta lá no pátio. Ô Ellen, por que o Heitor está no pátio? Ele quis andar de bicicleta, mas eu pedi para ele arrumar os brinquedos. Não, isso aí é você e ele. O Heitor te ouviu? Hã? Ele te ouviu? Não, ele escutou. Ouvir significa escutar e agir conforme aquilo que nós escutamos. Se o André tivesse chegado e falou, o Heitor deu uma geral aqui. Aí ele ia falar assim, claro, ele ouve. Eu falo com ele 10 vezes, eu grito com ele, eu jogo o negócio nele, mas ele não me ouve, mas ele ouve, não é? Porque ouvir é obedecer. Ouvir não é escutar. O Senhor falou que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não é ouvir passivamente, não é ficar escutando sermão o ano inteiro, não é ficar escutando Bíblia no ouvido. Não é isso. É quando nós ouvimos, recebemos uma palavra. A palavra no original é rema. Quando Deus fala algo conosco, comunica algo com a gente, pode ser através do pregador, de um sonho, de lendo a Bíblia, uma mensagem, ou falando, eu ouço a voz, ou aqui dentro um sentimento interior. Deus fala com a gente. Eu senti, Deus falou comigo. Então eu me posiciono e obedeço aquele comando. Eu ouvi a voz de Deus. Vocês me amam se vocês fizerdes aquilo que eu vos mando. Se você guardar os meus mandamentos, isso quer dizer que você me ama. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E se você guarda os meus mandamentos, você é amado pelo meu Pai. E aí nós viremos e me manifestaremos a você. É o que a Bíblia diz. Os irmãos estão me compreendendo? De glória em glória, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. E a obediência. Irmãos, tem uma história, quando eles abriram, foi em 1900, eles abriram, o rei Tut, ele foi sepultado por volta de 1357 a.C. O rei Tut. Tut é a abreviatura de Tutankhamon. Era um faraó egípcio,
Lógico, né? Isso é redundante, faraó tem que ser egípcio, né? Não existe um faraó mineiro. Né? Então, o rei Tute foi sepultado com os seus tesouros numa pirâmide gigantesca, e essa pirâmide foi aberta em 1992 por um historiador, um arqueólogo inglês. Quando ele abriu o sarcófago, estava ali em volta os tesouros do rei, e eles acreditam que precisam do ouro para passar pelo guardião, né? Lá no mundo subterrâneo, lá na morte. É para passar. Ele tem que levar as dádivas para apresentar e ele passa. Se ele não tiver nada para oferecer, ele se perde. Por isso que eles eram enterrados com as suas riquezas. Mas no meio, dentro do sarcófago, eles encontraram trigo, sementes de trigo, dentro do sarcófago, mel, sementes de trigo e mel. E havia mais ou menos 3.279 anos, esse mel e trigo estava dentro do sarcófago. O mel intacto, ele se mantém, muito legal. O mel é um negócio muito legal, não é? Olha para você ver que coisa extraordinária. 3.000 anos e o mel estava lá, perfeito. E a semente de trigo. Então, o cientista, o arqueólogo, ele quis ver se aquilo ia funcionar. Ele pegou esse trigo e o milho, semente de milho também, tinha milho e trigo. E ele pegou as sementes de milho e de trigo que estava dentro de um sarcófago há mais de 3.500 anos. Chegou ali no delta do Nilo, onde tem o fértil crescente, é uma terra muito fértil, e ele plantou essa semente, fez uma lavoura com essas sementes. Ali ela tinha sol, água e terra. Olha que legal, é o que precisa. Plantou e ele aguardou, ficou aguardando essa semente. Irmãos, isso você pode dar um Google que você vai achar. Elas germinaram. Você acredita? Germinaram e produziram uma colheita, deu espigas, deu tufos de trigo, produziu. O pessoal falou, não, o potencial da semente não morre dentro dela. Pode passar anos e anos, pode ficar guardado num sarcófago da nossa alma, da nossa vida, da nossa história, mas não morre. Pode estar julgado num canto da nossa história, nós podemos não dar atenção e nem plantar essa semente, mas o dia que você resolver pegar as sementes de fé que você recebeu e plantar, ela vai produzir. Ela produz. E imagina que você ganhou um tiquinho de semente, é assim que faz. Você ganhou um pouquinho de semente, aí você vai e prepara o solo e planta aquele tiquinho de semente. Ela brota milhares de vezes mais, ela brota, ela cresce, aí você colhe aquilo e pega aquela porção multiplicada e replanta, aquilo multiplica muito mais e cresce muito. Aí você pega aquela outra grande porção e replanta, aquilo multiplica muito mais. E aí você pega aquela outra porção e replanta, daqui a pouco não tem fim. O processo de multiplicação. Assim é o processo de crescimento da nossa fé. Você começou com um punhado de semente, você começou com alguns dons, você começou com um tipo de caminhada, mas a Bíblia nos ensina que você não pode continuar com essas sementes guardadas. Elas têm um baita potencial dentro delas, guardado, só esperando ser colocado no solo, num lugar fértil, para que ela produza aquilo para o qual Deus a enviou. É isso. E as sementes crescem. Apesar de ter ficado permanecido ali durante milênios, ela cresce. E 3 coisas são essenciais. Fala comigo, solo é a palavra de Deus. É a maneira como você recebe. Você tem que estar em constante contato com a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, não só ler, você tem que ouvir a voz de Deus. E Deus fala com você. Deus fala com você em sonhos. Tem gente que tem sonhos. Se Deus falou com você em sonhos, é a palavra, você tem que obedecer. Deus usa alguém para falar com você. Você entendeu que o Willer chegou e te deu uma palavra de Deus. Você deve agir conforme aquela palavra que o Deus te deu através do Willer.
Deus te deu uma visão, teve um acontecimento na sua vida que você entende, foi Deus me mostrando algo. Você deve começar imediatamente a agir conforme aquela direção de Deus para a sua vida. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. A palavra do Senhor, ela vem a nós e ela nos fortalece. Deus concede uma medida de fé, a fé surge e aumenta com a palavra de Deus. Não é água, é outra coisa que precisa para a semente crescer. É água, sabe? E a fé vem pelo ouvir, e a água é agir de acordo com aquilo que se ouviu. E outra coisa que a gente precisa de luz. Quando nós começamos a andar na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Você tem que começar de onde você está. Não demora a começar, não. Não demora. Não demore. Comece de onde você está, com o que Deus já te deu. Comece a desenvolver isso, comece a obedecer a Deus, comece a andar em obediência ao Senhor, comece a se expor à palavra, mais Deus vai falar com você, comece a agir conforme a palavra de Deus para você. Você vai chegar um dado momento que a sua fé vai crescendo e você vai encarar esses problemas que você está vivendo e não está conseguindo encarar. Agora, você não tem fé para isso, sua fé não funciona, você não está conseguindo romper, está sendo derrotado todo dia, mas começa a andar, começa a se expor à palavra, ao ensino da palavra, começa a deixar Deus te mostrar, e a sua fé vai crescer, e à medida que ela for crescendo, você vai ver que o seu problema vai diminuindo, e você vai se tornando um gigante, você vai conseguir encarar e vencer o seu obstáculo. Você vai conseguir. Ai, esses passos. Deus tem algo para nós. Sabe? Deus tem muita coisa para nós.